Nossa boa tarde à comunidade quaraciense. Terra da Só Notícias, na roupagem aí, a Rota das Eleições. Mais uma vez aí acompanhando passo a passo o processo pós-eleição dentro de Quaraci. Ontem tivemos a oportunidade de estar aqui entrevistando o prefeito eleito, Jadson Albano, e o vice-prefeito, Rosival Carvalho. Hoje nós teremos aqui dois convidados reeleitos. São os vereadores Antônio Carlos Maia e a vereadora Rúbia. Na sequência dos dias, teremos justamente outros convidados que também conseguiram se eleger nas eleições de 2016. Vamos rapidamente dar uma passada aqui na atualização de dados, onde mostra, por exemplo, a grande perda do PT no cenário nacional referenciado às prefeituras. Então veja bem o que acontece. O PMDB, que em 2012 teve 1.018 prefeitos eleitos, em 2016 elegeu 1.041. Em segundo lugar aparece aí o PSDB, que em 2012 tinha elegido 693 prefeitos, agora passando a ocupar 811 prefeituras. Em terceiro lugar aparece o PSD, que em 2012 teria elegido 494 prefeitos e agora com 543 prefeituras. Em quarto lugar aparece o PP, que em 2012 teria elegido 467 prefeitos, agora aparece com 495 prefeituras. Em quinta colocação aparece o PSB, que em 2012 teria elegido 436 prefeitos, agora tem 423 prefeituras. Em sexto lugar aparece o PDT, que em 2012 teria elegido 308 prefeitos e em 2016 configura com 342 prefeituras. Em sétimo lugar aparece o PR, que em 2012 teria elegido 274 prefeitos e em 2016 ocupando aí 299 prefeituras. Em oitavo lugar aparece aí o DEM, que em 2012 teria elegido 276 prefeitos e em 2016 ocupando aí 267 cadeiras como prefeito. Em nono aparece o PTB, que em 2012 teria elegido 295 prefeitos e em 2016 ocupando aí 266 cadeiras de prefeito. Em décimo aparece o PT, que em 2012 teria elegido 627 prefeitos e em 2016 com 263 prefeituras, uma queda de 384 prefeitos que certamente tinha o PT na eleição de 2012 e essa perda significativa referenciada a 2016. Rodrigo Leite, uma perda muito grande, né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jobs. Boa tarde, amigos da Terra do Sol FM, para quem está acompanhando também pelo nosso canal no YouTube. Mais um programa aí com a roupagem de Na Rota das Eleições, obviamente que focado no bate-papo com os vereadores eleitos da nossa cidade. E esse posicionamento dos partidos aí é interessante porque, principalmente essa queda do PT aí para 10º lugar, com 200 e poucas... De terceiro para décimo. Terceiro para 10º lugar, realmente consolida o que a gente tem visto no cenário nacional de um certo descrédito para com esse partido. Uma das prefeituras, obviamente, que deixou de contar foi a de Quaraci, até mesmo porque não teve nem candidato do PT aqui. O candidato aqui foi do PCdoB, que é um partido aliado ao PT no caso, porque acho que tinha muita gente nessa eleição também, em várias cidades, que não estava nem usando a estrela mais do PT, estava usando a foice, o machado do PCdoB, e também a questão de bolas, outros símbolos, tons de laranja, tons de outras cores, não estavam usando muito o vermelho por aí não. Ok, né? São precisamente 12 horas mais 9 minutos. Nossos convidados aqui, Antônio Carlos Maia, reeleito vereador, mais uma reeleição, né? Maia chegando aí ao 5º mandato. E a vereadora Rúbia, que faz história. Além de ser a vereadora mais bem votada da história de Quaraci, com 626 votos, é o recorde em uma eleição para um edil dentro do nosso município. Também outro marco histórico, é a primeira reeleição de uma vereadora em nossa cidade.
Mas vamos ouvir aqui primeiramente o vereador reeleito Antônio Carlos Maia. Boa tarde, Maia. Boa tarde, Joabes. Pedir desculpa ao povo de Quaraci, porque a minha voz não é ficou em Tamutinga, né? Não é a mesma. Mas eu tenho a grata satisfação de dizer, nesse instante, que Deus trabalhou fortemente em nossa vida. Ser eleito uma vez é muito difícil. Reeleito como Rúbia, também. E ser reeleito e ser vereador 5 vezes de uma cidade é coisa de Deus. Por que eu digo que é coisa de Deus? Porque eu não trabalho com compra de voto. Eu não trabalho colocando a pique o que eu consigo construir com meu suor. Eu faço o meu trabalho, as pessoas reconhecem, os amigos, e vem somando. Isso me dá uma responsabilidade muito grande de me tornar vereador pela 5ª vez no município de Quaraci. É difícil ser vereador, mas é gratificante saber que a pessoa tem tantos amigos numa cidade, tem tantas pessoas que têm se preocupado com a gente, com o nosso trabalho. Eu via no decorrer da campanha o povo procurando a vereadora Rúbia, procurando o vereador amigo, procurando o vereador Maia, o vereador Neto, e dizia: vocês terão que voltar. Apesar da degola, vão salvar todos. E a gente fica aqui pensando como é gratificante o povo de Quaraci reconhecer o voto, através do voto, o nosso trabalho. Eu não posso inicialmente citar o nome de todos, é claro, mas eu vou citar o nome da minha esposa, que não queria que eu fosse candidato. Quando ela casou-se comigo, eu já era político. Na primeira que ela estava comigo, ela participou ativamente da campanha, e depois disso ela disse que não queria mais, que não havia mais necessidade. Eu fiz ver a ela que eu tenho dentro de mim a política como um ministério. Eu posso ajudar as pessoas sem política, mas eu também posso ajudar muito mais com a política. E foi justamente por isso que eu, juntando com os meus filhos, que é uma coisa inédita, eu tenho 4 filhos homens, e dos 4 filhos homens ninguém até hoje diz que quer política. Então tudo indica, Rodrigo. João vai ser o político. Só se for João, mas ele, tem hora que ele diz que não, ele quer ir pro caminho certo, quer ser médico. Deus abençoe ele. Mas o médico também entra na política. O médico também entra na política. Mas o que eu quero deixar bem claro é que até aqui eu não tenho nenhum herdeiro político. A satisfação de estar aqui falando para Quaraci, para o Brasil já, né? Já estou falando para o Brasil através do YouTube, para o mundo. É uma satisfação muito forte, muito forte. Eu tenho muitos amigos nessa cidade. Eu tenho muita gente que acredita em mim. Eu não posso citar nomes. Mas as pessoas sabem quem verdadeiramente estava com a gente, quem verdadeiramente tem se preocupado com a gente. Nós vamos continuar o trabalho. Vamos para a Câmara, juntamente com o Rubio e todos os outros colegas. Vamos continuar o nosso trabalho. Trabalho sério, sem falcatrua, sem exigência, sem suborno. Eu, graças a Deus, tenho minha vida tranquila. Eu deito e durmo com a maior tranquilidade, porque eu nunca recebi, Joabes, 1 centavo de um prefeito durante toda essa minha vida, para fazer um suborno, para fazer isso, fazer aquilo. Eu sei de gente que recebe. Eu sei de gente que se vende. Eu sei de gente que troca até o seu mandato, se for possível, por uma barganha. Mas eu não faço. É uma questão de convicção. É uma questão de prestação de conta minha para com Deus. E é nisso que nós estamos aqui. Ok, né? É bom a gente ouvir justamente situações como essa, Maia, direcionadas aos amigos, porque é bom ter amizades, né?
Alguém até já disse o seguinte: é melhor ter amigos na praça do que dinheiro no caixa. E tenha certeza, Maia, que você recentemente conquistou um amigo. É um cara justamente que já tinha uma simpatia muito grande por você, pelas suas colocações, pelas suas oratórias, e tornou-se seu amigo por entender justamente pelo seu merecimento. Ok, vamos também ouvir aqui o nosso cumprimento, o nosso boa tarde dela, né? A vereadora, assim denominada por alguns de Poca Urna. Foi a mais votada na eleição de 2012 e agora, com 216 votos a mais do que a eleição de 2012, com 726 votos, a vereadora mais bem votada de Quaraci, Rúbia Soraya. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde, Joabes. Boa tarde, Rodrigo Leite. Boa tarde, vereador reeleito Carlos Maia. Boa tarde, ouvintes da Rede Portal. Bem, Joabes, na verdade, eu estou sendo chamada assim, vereadora Poca Urna. Para mim é muito gratificante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, assim, por ter me dado força durante esses 4 anos. Mas, graças a Deus, nós sabemos que não há vitória sem lutas. E, assim, trabalhei muito. E o povo de Quaraci hoje soube retribuir nas urnas. Gostaria de agradecer aqui também a meu pai, que foi um cabo eleitoral assim meu, incansável. Meu pai trabalhou junto comigo durante esses 4 anos, a minha mãe, os meus familiares que acreditaram, né, no meu trabalho. Agradecer também a todos os meus amigos, as minhas amigas, agradecer a Gima, uma pessoa assim e toda a coligação, uma pessoa que nos ajudou muito. Agradecer a minha equipe de trabalho, agradecer aos meus cabos eleitorais, fazer como Maia, não posso citar nomes, porque graças a Deus foram muitos. Pessoas, Joabes, que vieram até a mim assim, Rúbia, não quero um centavo seu, eu quero que você retorne pela sua boa vontade de estar aí ajudando o povo quaraciense. Então, eu gostaria de dizer a cada um de vocês o meu muito obrigada, estou muito feliz mesmo. Tenho certeza que a partir do dia 2, minhas forças já continuaram. Vou continuar sendo, sim, essa vereadora que o povo quer, que o povo colocou novamente lá na Câmara, no Legislativo. Rúbia, vou aproveitar logo, fazer logo uma pergunta à vereadora. Em relação à questão de você estar nesse seu segundo mandato que vai se iniciar, logo consecutivo, é complicado, é difícil, mas a gente percebe que há um foco, digamos assim, da votação daquela região ali onde você reside, Birimbau 1, Birimbau 2, Barra de Cemitério, Antônio Leal. Existe uma força, digamos assim, que já vem daquele bairro ali. Obviamente que tem outros lugares que a vereadora teve votos, mas existe um foco naquele bairro ali da sua votação. Assim como Carlos Maia também tem uma votação expressiva no distrito de Tamutinga. São pequenos redutos, digamos assim, que vocês têm como locais de votação e de apoio popular. Como é que você vê agora que você vai estar sendo vereadora com um prefeito do mesmo lado, da mesma coligação? O que é que você pensa cobrar, pedir para essa comunidade que você atua? Bem, Rodrigo, gostaria de agradecer ao meu bairro, né? Bairro Birimbau 1, Birimbau 2, Barra de Cemitério, a todo o bairro ali. Para mim foi muito gratificante, assim, eu nasci e me criei naquele bairro. As pessoas me viram crescer, as pessoas acompanharam, assim, a minha vida, né, a cada dia. Eleição passada, Colégio Quaraci, Paulo Américo e Jorge Viana, as 3 urnas ali, eu obtive 293 votos. Hoje eu não sei ainda o Colégio Quaraci, mas entre as 4 urnas do Paulo Américo e as 2 urnas do Jorge Viana, na hora que chegou, né, o papel, as meninas me mostraram, eu já estava com 193 votos. Então, assim, eu tenho que agradecer muito lá ao meu bairro. O meu bairro assim, abraçaram minha campanha. Se a eleição passada eu tive 50% dos meus eleitores lá, com muitos candidatos a vereadores,
Hoje, essa eleição também tiveram muitos candidatos, né? A gente sabe, um ajudou o outro, a família. E eu ainda obtive esse tanto de voto lá no meu bairro. Então, assim, eu gostaria de agradecer mesmo lá o bairro. Em relação ao trabalho, foi muito difícil para mim trabalhar sendo vereadora de oposição, né? Junto com a prefeita Josefina lá, que não ouviu uma das minhas indicações. Você que acompanhou ali todas as sessões, você viu que teve um momento que eu desisti de fazer indicações. Porque eu estava vendo, se a vereadora não está ouvindo, os vereadores do lado dela, vai ouvir a vereadora Rúbia, vai ouvir o vereador Carlos Maia, meu amigo Neto, não. Então, assim, eu desisti. Falei mesmo ao público, não farei mais indicações, porque não estão sendo ouvidas. Hoje eu tenho certeza que, para mim, ser vereadora do meu bairro, junto com o Jadson, nosso prefeito, nosso bairro vai ganhar muito mais. Porque eu tenho certeza, a partir de janeiro de 2016, de 2017, eu vou começar a fazer minhas indicações. Já estou fazendo, né, meus projetos para aquele bairro, que é um bairro, assim, Antônio Leal, ali é um bairro muito carente. O Berimbau 2, a prefeita Josefina só foi lá em época de eleição. É um bairro carente, as pessoas precisam de ajuda. Fiz muitas indicações para lá e a prefeita não ouviu nenhuma. Mas eu tenho certeza que o bairro hoje está me esperando a mim e o nosso prefeito Jadson. Tenho certeza que Jadson vai ouvir minhas indicações, porque ele sabe que nosso bairro é carente. Eu tenho certeza que o nosso bairro lá, que confiou em Rúbia, mais uma vez, hoje, a partir de 2017, vai saber, assim, reconhecer o meu trabalho, porque muitos falam, não vimos nada, aqui tem 3 vereadores, eu ouvi muito isso. Pessoas que não entendem o que é ser oposição. Hoje eles podem cobrar, se a vereadora Rúbia não fizer, né? Eles podem cobrar, porque eu vou estar junto com o meu prefeito. Falei para Jades que eu seria, assim, um calo no sapato dele. E você, porque eu quero o bem pro meu bairro. Você teria um pedido especial para essa comunidade, assim, para ser o seu primeiro pedido? Teria, sim. Na verdade, eu fiz uma indicação que foi o calcetamento da rua São Paulo, que vai ali da entrada da Rinha até o Berimbau 2. Aquele povo ali, assim, são época de chuva, se você passar ali, é muito difícil. Os buracos tomaram conta. Então, assim, se meu prefeito, eu vou fazer minha indicação, espero que o meu prefeito olhe, assim, com urgência mesmo, ali o calcetamento da Rua São Paulo até o Berimbau 2. Outro grande problema aqui que nosso bairro tem, que não é de hoje, né, não é de agora, é o alagamento que tem ali na Rua São Geraldo. Eu já testemunhei, eu fui lá, eu vi, fiquei assim, muito, vou falar assim, preocupada. A água entra ali, Rodrigo, é uma coisa assim que prefeito nenhum quando olhou. Chove. Quando chove, na verdade é uma época assim, janeiro, tem aquela chuva, como é que chama? Chuva de verão. Então assim, eu fui lá, eu presenciei a água no meio das casas, levando tudo, a enxurrada mesmo, é correnteza, levando os móveis e as pessoas desesperadas, todo mundo com seus materiais, tudo na cabeça. Então, assim, espero que Jades tome uma providência, assim, com urgência em relação a isso, que aquele bairro sofre mesmo, perde tudo em casa. A mesma pergunta para Carlos Maia. Reduto de Carlos Maia, Itamutinga, mas mais de 330 votos na sede do município. Maia hoje é um vereador bipolar, digamos assim, tem 2 redutos. Tenho. Eu sempre tive muitos votos em Quaraci. Nas primeiras eleições que eu participava, minha maior votação era Itamutinga. Depois começaram a surgir novas lideranças e isso foi caindo, porque quando era só 2 candidatos, mas agora 3, 4, aquela coisa. Só que o meu trabalho em Itamutinga é um trabalho diferenciado, porque eu não trabalho em eleição, assim como em Quaraci. O trabalho da vereadora Rúbia também foi assim. Ela não trabalhou na eleição, ela veio trabalhando. O trabalho do vereador Mamigo também, o trabalho do vereador Neto, de outros colegas, a gente sabe. Agora tem gente que quer ganhar uma eleição caindo de paraquedas, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, se candidata. Agora, por exemplo, por que foi
que Jadson Albano teve essa diferença em Tamutinga nessa vez? O lugar está desprezado. Teve um ano que a prefeita foi em Tamutinga uma vez só. E eu falei isso lá na Câmara um dia. Ela desprezou, ela esqueceu o lugar. E o povo de lá é carne, tem sentimentos. De 610 eleitores, 420 pessoas votaram em Jadson. Virou. Por quê? Porque faltou a presença do prefeito, faltou a presença da gestão pública. 420? 420. Então, quando a gente abriu a primeira apuração de 10 urnas aqui, já tinha Itamutinga e abriu a primeira frente com 400 votos. Então, Itamutinga veio. Itamutinga veio. Itamutinga veio. De 610, só para Jadson foi 420. Aí teve Nina e teve o candidato do 65. Então, e sem contar votos, eu estou dizendo votos válidos de Jadson, foram 420. Agora, se você for analisar rapidamente, eu sei que Jadson não vai ter condição de fazer as coisas que Itamutinga está precisando. Primeiramente, estradas. Eu fui para Itamutinga no decorrer dessa campanha, no próprio dia da eleição, ontem, aquela correria toda. Eu estou indo por Almadina. A gente também. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. O município tem máquina, o município tem tudo. Isso é uma vergonha. Se formos analisar, é um desprezo total. E por informações diz que não sabe quando vão consertar. O povo vai ter que se acostumar que o conserto só virá em janeiro. Nós temos lá uma creche que caiu as paredes. A prefeita não consertou a creche e alugou a casa de uma pessoa ligada a ela. É vergonhoso. Nós temos lá uma quadra de esportes que precisa urgentemente de uma reforma. Está lá acabando. Parece que acabou as coisas assim, deixaram. O povo precisa entender que o patrimônio público é nosso. Não é de prefeito nenhum, não. É nosso. E aqui, Rodrigo, eu conclamo, inclusive, a comunidade a entrar em todo o local onde exista funcionários da prefeitura, porque existem alguns doentes que querem exterminar o município para quando Jadson tomar posse, esteja tudo acabado. Para com isso, gente. Esse negócio é nosso. O carro é nosso, as escolas são nossas, o hospital é nosso. Vamos parar com essa doença. E eu conclamo ao povo de Quaraci, 8.000 e quantos eleitores? Jadson? 6.890 e alguma coisa. Um negócio e conclamo também 29. E conclamo também aos outros eleitores, as pessoas do bem. Não é que é só o nosso lado que é bem, não. Muita gente boa está do lado de lá. Convoco o povo de Quaraci a fiscalizar esses setores públicos aí. Muito bem, muito obrigado. Esses setores públicos aí. 6.859. 6.859 e mais outros. Eu sei que tem alguns doentes, como cá, como do lado de lá. Mas as pessoas de sã consciência, vamos pensar que temos que receber tudo em perfeito estado, porque na próxima semana o jurídico já está trabalhando na área de transição e vamos acompanhar. Mas antes disso, já temos notícia aí de gente levando as coisas. Levando as coisas. Isso é vergonhoso. Mas não é uma caixa de marcha por cima do muro? Não, aquilo ali foi coisas... que tem mais coisas além de caixa de marcha. Agora fica a gente aí querendo enganar as pessoas. É com isso. Vereadora Rúbia, em 2008, talvez ainda não sonhasse com a situação de entrar na política. Mas por conta de um desafio, 2012 teria sido justamente esse grande momento de colocar seu nome à disposição da comunidade quaraciense. E que, por sinal, aquele reduto do bairro do Cemitério, o Birimbau, o loteamento Antônio Leal e as adjacências teriam justamente aprovado o seu nome. E que certamente
pelo trabalho, pela assistência, por estar próximo a essa comunidade, isso lhe credenciou a um novo mandato, ao qual chega aí, mais uma vez, como a vereadora mais bem votada de Coaraci. E outra marca histórica. Pela primeira vez, Coaraci tem uma vereadora reeleita. Essa sua vitória teria justamente um significado voltado para a identidade de alguém, de alguma pessoa, a qual a senhora gostaria, por exemplo, de agradecer, homenagear essa pessoa? Na verdade, Joabes, eu entrei na política por uma brincadeira. Na verdade, eu entrei assim, nunca pensei em ser política, mas assim, eu sempre tive esse coração que Deus me deu em ajudar as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Eu entrei na política por ter um supermercado e assim, saber tratar todo mundo de igual para igual. Onde ali eu tinha uns 300 fregueses que assim pedia que eu saísse candidata. Como aqui não foi e perdeu, eles pediram assim, se fosse você, você conseguia, entendeu? Aí eu fui levando o caso na brincadeira. Não, Deus me livre entrar em política, não gosto. Pretendo ainda fazer minha faculdade de assistência social, eu gosto disso. Aí, na verdade, por uma brincadeira na hora do almoço, eu resolvi, falar assim, vou ligar para a Gima agora e vou fazer um desafio, vou ser candidata. E aquilo ali, o comentário surgiu e as pessoas abraçaram a minha campanha. Onde eu tive o apoio do meu pai, que eu tenho certeza assim, que um cabo eleitoral igual a ele, nenhum vereador perde a eleição. Pai sempre ajudou o bairro. Pai, sem nunca pensar em entrar em política. As pessoas batiam na porta dele na madrugada, a qualquer hora que fosse. Então, assim, ele estava ali sempre a servir. É o povo do bairro do cemitério que abraçou, assim, a minha causa por pai. Não vou falar para você que em 2012 a vereadora Rubia teve 510 votos, mas que não foi, vou botar assim, 250 votos de pai, né? Porque, assim, o cabo eleitoral meu ali é muito danado mesmo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, eu tenho muitas pessoas a agradecer, mas em especial a meu pai, a minha família, assim, que sempre confiaram em mim. Ok. Antônio Carlos Maia, eu acho que ele já está um pouquinho recuperado, já pode responder, né? Itamutinga trata-se justamente de um distrito que sempre escolheu seus representantes. Tivemos no passado Jorginho, Chico Bala, Nivaldino, Maia pela 5ª vez, né? Certamente aí demonstrando que o povo quer a continuidade desse representante. É o único com mais de um mandato de Itamutinga? Eu creio que seja. Eu creio que seja. Nós temos também, quer dizer, o bairro da Colina com o seu representante. Sempre tem. Passaram por ali vários. A exemplo de Milton, Marcelo, Neto, Ricardo, né? E hoje, mais uma vez, Neto consegue aí se reeleger. A gente não tem esse exemplo em outras localidades, como por exemplo, o Jardim Cajueiro, nós não temos isso no Maria Gabriela, não temos, quer dizer, no Joia do Almada. Nós já tivemos representante, por exemplo, no São Roque. Apenas Goiabão conseguiu representar o São Roque. Maia dá continuidade à representação da localidade. Com isso, Maia, quer dizer, passa-se a impressão de que o povo de Itamutinga quer justamente essa identidade com um representante local? A história diz que sim. A história diz que sim. Lá também teve Jaime Pereira, que foi vereador uma vez. Lá também teve Deusdete, que foi vereador, pai da doutora Sara Lee, que se elegeu e tempos depois entregou o mandato, disse que não queria mais não, desistiu. Você não conhecia não é do meu tempo, pelo menos. Em São Roque, Detinho de Giru, irmão de Demóstenes. Teve também no São Roque Etelvino. Teve um mandato. Etelvino Miranda, na época do PDS.
Tem uns 50 anos isso. Tem não. E teve também Gildásio da Venda, do antigo MDB. Mas, historicamente, a questão de Itamutinga, quem está... Eu até recebi críticas agora nessa campanha, que eu não moro lá, aquela coisa toda. Eu moro em Quaraci. Mas lá em Itamutinga mora minha mãe. Lá em Itamutinga mora minha sogra. Lá em Itamutinga moram os tios. Lá em Itamutinga moram sobrinhos. Moram primos. Mora aquela turma, os contemporâneos. Então fica muito difícil, até desagrada as pessoas quando querem colocar uma pecha que Maia não mora em Itamutinga. Lá eu tenho casa. Então tentam e esquecem de fazer política. Fica em cima da eleição para tirar voto de Maia. Tentam tirar voto de Maia lá em Itamutinga, em Quaraci, o povo, vamos votar em Maia. E aí Maia volta para a Câmara mais uma vez. A questão toda dessa trajetória política vem o seguinte. O Rubem falou no seu pai, Briba, que é um grande conhecido nosso historicamente. Vem da arena, seu pai. Seu pai era tutuzista. Era da linha de Tutu. Depois que veio Leo Lomato. E aí o que acontece? Lá também, Rúbia. Meu pai tem 30 anos que faleceu. 30 anos. 34 anos. E eu ainda tenho pessoas no distrito de Itamutinga que votam em mim por causa do meu pai. Meu pai foi como se fosse o médico daquele lugar. As pessoas de toda essa zona rural, de Almadina, Itapitanga, todos, ele era farmacêutico. Era um suarim de Itamutinga, como o povo chamava. Tinha um suarinho em Quaraci, em Itamutinga, o Antônio Maia. O meu pai era o médico do lugar. Era um farmacêutico prático, com muita experiência, que suturava, que fazia parto, fazia tudo. O homem era uma fera, uma sumidade. Às vezes, naquele tempo de violência, muita gente cortada de facão, atirado, ele fazia tudo. Ele era o médico do lugar. E eu peguei essa oportunidade de ter um pai desse tipo. As pessoas idosas, essa linha de essa geração minha que vem vindo aí, tem me acompanhado ainda nisso. Aqui, por exemplo, eu tenho pessoas que votam em mim, como é aquele voto? É meu pai lá atrás. Eu tenho 70% dos comerciantes de Quaraci que votam em Carlos Maia. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque meu pai teve uma vida tranquila, um homem digno, pobre, mas um homem digno que trabalhou, teve a oportunidade dele lá em Itamutinga, investiu na minha vida, eu estudei, me preparei. E aí tem algumas pessoas que não aproveitou esse investimento dos seus pais, a começar pela dignidade, e aí fica aí se batendo com culpa, queixando porque Maia se elegeu novamente, mais uma vez, problema. Quando Deus quer, Rúbia, é assim. Tá aí, são 12h38, né? Na pergunta anterior, o Maia tá com problema ainda de rouquidão aqui na garganta, mas obviamente que Maia foi eleito na eleição passada, foi secretário de administração com a prefeita Josefina no primeiro mandato. Na eleição passada estava no grupo da prefeita Josefina, desta feita migrou para o grupo de Jadson. E quais seriam os seus primeiros pedidos ao prefeito Jadson? Quais vão ser? Existe alguma coisa específica? Ou para Quaraci sede, ou para o distrito Itamutinga? Primeira coisa que eu peço a Jadson é que ele cuide das pessoas. As pessoas de Quaraci estão sofrendo. Precisa obra agora não. Obra nós vamos buscar. Nós vamos ter que buscar obra sim. Nós não vamos deixar o dinheiro voltar como deixaram aí. Eu vi a vereadora Rúbia falando aqui, naquele setor dela ali, existe um projeto de uma creche do FNDE
de 3 milhões de reais praticamente. Deixaram voltar o dinheiro por incompetência. Na chegada de Tamutinga, que é a avenida que tem o nome do meu pai, Antônio Vicente Maia, 1.208.000, se não me falha a memória. Eu sei que foi mais de 1.200.000. Esse dinheiro voltou para Brasília novamente. Incompetência. Casas populares. Inicialmente seria 52 e tinha um projeto para mais 400. 80 casas do PNHR, que é uma construção rural que existe. Tudo isso deixaram passar. Centralizaram a administração pública na cabeça de um ou dois, e deixaram o dinheiro voltar. Isso é uma perversidade que fizeram com Quaraci. Aí acham que Carlos Maia fala demais. Aí acham que Carlos Maia está ressentido. Eu estou ressentido pela falta de atendimento a quem mais necessita. Eu não consigo entender. Uma cidade como Quaraci não tem uma ambulância de ponta. Eu não consigo entender. Uma cidade como Quaraci que aluga determinadas casas e essas casas não recebem uma infraestrutura correta e se diz que é creche. Ambulância para distrito. Por que Itapitanga compra uma ambulância e coloca lá em Cafundó? Aí uma senhora estava de câncer, cometida com enorme sofrimento, muito sofrimento, e tinha que vir numa ambulância, e Quaraci não tinha uma ambulância, e teve que tomar uma ambulância emprestada de Cafundó, quando a mulher já estava praticamente morrendo. Então, eu não consigo entender. Vai ter sim. O meu pedido é que cuide primeiro do povo e veja as prioridades dos primeiros 100 dias. Estrada, no meu entendimento, é a prioridade, juntamente com o funcionamento das unidades de saúde. Rubem, já perguntei sobre o que ela pensaria em primeira instância, mas eu direcionaria a seguinte pergunta agora. Não sei se a vereadora foi sondada durante seu mandato para, de repente, outras composições políticas, mas por que ter apoiado Jadson? Eu não fui sondada a essa eleição agora, não, porque assim, eu mostrei aos outros grupos que eu sempre apoiaria aonde Gima estivesse, quem Gima apoiava. Como Maia falou, vem da Arena, meu pai. Eu sempre assim, quem meu pai apoiava, eu apoiava. Então assim, vem da Arena, vem de Antônio Lima. Eu nasci na vitória de Antônio Lima, quando Antônio Lima foi prefeito pela primeira vez. Então eu acho que assim, esse negócio de política em relação a mim vem de sangue, já vem, né, de bebê. Então assim, sempre foi PFL, foi Arena, foi DEM. A eleição passada eu fui PDT, entrei pelo PDT, mas apoiando o Jadson. Então assim, o grupo, a eleição passada, tive vários convites da prefeita, foi a prefeita? Milton. Tive de Milton, tive da prefeita Josefina, ela mesma foi até lá com o marido dela, me fez propostas, mas eu continuei no meu grupo. Eu falei assim, aonde Gima estiver, onde eu estou, entendeu? Então assim, essa eleição não tive, porque assim, eu mostrei na Câmara que eu sou fiel ao meu grupo. Eu mostrei assim, eu dei essa confiança a Gima e a Jadson. Então assim, se Gima apoiasse, o prefeito que Gima apoiasse, era onde eu estava. Então, por isso, eu tenho certeza que eles pensaram dessa forma. Nada de ajudar a vereadora Rubem durante os 4 anos. Falar nisso, Rodrigo, teve até uma situação, né, há uns 2 anos atrás, não sei mais ou menos isso, que meu pai foi perseguido. Todo mundo sabe que meu pai era administrador do cemitério. Por perseguição política a mim, né, pediram para a prefeita Josefina, por quê? O pai dela ainda continua com esse cargo de confiança, se a vereadora ali está fiel o tempo todo ao partido dela. Porque assim, nunca recebi nada da prefeitura. Nunca recebi nada, nem para assinar um projeto, nada da prefeita Josefina. Então assim, a única forma deles, eu soube, né, que teve, eu tenho certeza que teve uma pessoa que falou para a prefeita, não adianta tentar ajudar a Rúbia financeiramente, não, porque ela não aceita. Mexa no pai dela. Mexer no pai dela vai estar mexendo com ela. E fizeram, assim, a malvadeza de tirar meu pai de lá, dizendo eles que era desvio de função. Que esse desvio de função, eu como vereadora,
eu sei de muitas pessoas, né, que trabalham como desvio de função, que a prefeita Josefina deixou, e a única desculpa que ela teve para mim foi isso. Tenho que tirar, com fé em Deus. Foi a desculpa que ela teve para mim, que ia ter que tirar ele, porque ele era desvio de função, que ele foi concursado como guarda municipal. No caso, seu pai, ele é funcionário público do município, porém a posição dele seria guarda municipal. Ele é concursado como guarda. E aí ele foi direcionado, estava prestando serviço, administrando... Há 30 anos. Administrando o cemitério há 30 anos. Então entrava prefeito, saía prefeito, que não deixa de ser, do ponto de vista de vigilância, essa questão do cemitério ali. Até porque não tem muito trabalho. Coveiro ele não estava cavando cova para enterrar ninguém, né? Então, ele era administrador. Administrador do cemitério. E aí aconteceu isso. Aí aconteceu que uma pessoa foi até a prefeita e fez a reclamação, né? O porquê deixar meu pai lá, se a vereadora Rúbia estava cobrando demais, né? Porque se teve uma rua lá, a Rua 2 de Julho, lá no bairro Antônio Leal, que a prefeitura abriu uma valeta e deixou um ano lá aberta, um descaso com aqueles moradores de lá. E a vereadora Rúbia comprou a briga. Eu fui até lá, eu tirei fotos, eu fiz vídeo, eu postei, e aquilo ali incomodou eles. Eu falava todos os dias na Câmara, o vereador Carlos Maia testemunha, toda semana eu pedia ajuda para aquelas pessoas. Então, teve uma certa pessoa que foi até a prefeita e falou para ela, né, que o único jeito da vereadora Rúbia ficar na dela era mexer com o pai dela. E aí fizeram essa malvadeza com meu pai, mas eu tenho certeza que a partir de janeiro ele vai assumir o cargo dele com o nosso prefeito aí, Jadson Albano. Muito bem. Mexeram com o tigre. Tem o leão e o tem tigre. O leão, foi o tigre, né? Ok. Rosival Carvalho foi o único vereador do nosso município que teve 5 mandatos consecutivos. Maia chega ao 5º mandato, mas teve momentos que ele se afastou da Câmara, né? Não deu justamente continuidade. Em um desses mandatos que ele foi afastado da Câmara, Dr. Rui também foi afastado nesse mesmo período. Nessa época, algumas pessoas até expressaram: a Câmara teve uma perda significativa com o afastamento de Maia e de Rui. Maia, esse reconhecimento que a comunidade dava para esses 2 vereadores que não conseguiram se eleger nesse período, ao qual expressava grande potencial intelectual, será que conseguia massagear, né, o ego desses vereadores que se afastaram? Em parte, sim. Porque a gente via que as pessoas tem muita gente séria. E muita gente até hoje diz assim: rapaz, é interessante a sua participação na Câmara, porque você, além de conhecer o processo legislativo, você é um cara que orienta os seus colegas. E ali eu não estou, inclusive, para orientar só os meus colegas de bancada. Eu faço questão de orientar, de dar sugestões a todos que estão ali quando precisam, porque tem gente que é sabido demais, sabe de tudo, aí a gente deixa. Mas as pessoas, dentro da sua humildade, dos seus limites, quando nos procuram, a gente está ali para oferecer um pouco do conhecimento que a gente tem. Eu trabalho com a área pública há mais de 30 anos. Já chegou a época que eu trabalhei em 20 prefeituras. 20 prefeituras. Eu dava assessoria a 20 prefeitos. E isso foi me dando um certo conhecimento. Eu me preparei na área pública. Eu fui vivendo essa questão da área pública. Na prefeitura eu nunca fui prefeito. Mas o que você puxar ali dentro, a gente sabe fazer alguma coisa. Porque eu faço questão de me aprimorar. E na Câmara foi assim. Já teve câmaras em algumas cidades que eu fui só fazer trabalhar. E aqui foi semelhante. O povo, quando eu estive fora, o povo fez questão de dizer: você vai voltar. Olha que situação gravíssima. Eu estava analisando os 4 vereadores da nossa coligação, todo mundo bem votado: Rúbia, Mamigo, Neto, Maia, o enfermeiro William,
quase, por pouca coisa não chegou. Bem votado, tá de parabéns, William, pelo seu trabalho. O que é que acontece? A gente vai vendo, a história minha é uma história de 7 eleições. 7 eleições. Nas 7 eleições, com essa que nós vamos tomar posse, eu sou um homem altamente vitorioso. Sempre tive a quantidade de votos que, se fosse pela maioria dos votos, eu estaria dentro. Todas as eleições. Todas as eleições. Teve uma eleição que eu tive 477 votos e perdi a eleição. Perdi a eleição. É muito voto. Agora o povo me deu 511 votos. Se Rúbia, Mamigo, Neto fossem mal votados, a gente não chegava. Mas teve vereador que, pelas suas coligações, com a quantidade bem inferior, chegaram. Mas se fosse pela quantidade dos votos, eu estaria vereador 6 vezes ou 7 vezes em Quaraci. Então, eu não posso sair da política por enquanto, porque o povo está dizendo que eu tenho que continuar. E Rúbia sabe disso. Se ter 500 votos é difícil, imagine ter 600. Vereadora Rúbia, costuma-se dizer que uma reeleição é bem mais difícil do que uma eleição. Afinal de contas, pensa-se justamente naquilo que o representante do Legislativo deixou de fazer ou que ele não conseguiu contemplar alguém em determinada área. A gente passou a perceber que a sua história, em termos de indicação, mostrava justamente aquele aspecto que se preocupava principalmente com o seu reduto. Muito embora essas indicações não tenham se configurado em realizações. Em algum desses momentos, referenciado à campanha de 2016, ficou aquele friozinho na barriga por não ter contemplado a comunidade de maneira geral, mas de certa forma contemplava de maneira específica, através das cirurgias, dos exames, da assistência social que a vereadora terminou fazendo. Então teria ficado aquele friozinho na barriga, ao qual poderia se ter aquela pergunta: será que eu não vou me eleger? Será que eu não conseguir contemplar a minha comunidade dentro do que eu queria de maneira generalizada? Ou isso não foi nenhum obstáculo? Bem, Joabes, em momento algum eu pensava dessa forma de não me reeleger. Eu fiquei um pouco preocupada na época que entrou Maia e Mamigo, né, no meu grupo, que eu já sabia de Neto. Mas assim, eu sei que eu ganhei a eleição no dia 7 de outubro de 2012 e tenho certeza que no dia 8 de outubro de 2012 eu comecei o meu trabalho. Entendeu? Não esperei chegar a janeiro, não. Eu trabalhei durante os 4 anos. Trabalhei muito, muito mesmo. Comecei a fazer o meu trabalho com minhas indicações na Câmara, comecei a fazer o meu papel de vereadora. Cobrar, fiscalizar. E vi que ali, sendo vereadora de oposição, se eu continuasse daquela forma de braços cruzados, eu não ia para lugar nenhum na próxima. Então ali eu procurei fazer o meu papel de assistente social. Eu procurei a saúde. Eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, onde ali eu conheci muitas pessoas que me ajudaram. Eu falei, não posso ficar de braço cruzado, que a prefeita não está nem um pouco preocupada com o povo quaraciense. Então, o que tem que se preocupar sou eu. Então, ali eu conheci Denise, Liciane, 2 amigas minhas, assim, que me ajudaram muito na minha campanha em Itajuípe. Conheci Indira, Isaac, em Camacan, Dr. Almi, Denis, pessoas assim que abriram as portas dos hospitais e laboratórios para tentar me ajudar. Onde ali eu comecei a fazer um papel na saúde que um foi passando para o outro. Então isso me ajudou. Eu vi ali pessoas ali sofrendo mesmo, com hemorragia, né, com anemia. Os exames estavam na regulação há mais de 2, 3 anos e nada foi feito por essas pessoas. Então eu comecei a fazer meu papel na saúde. Isso eu tenho certeza que depois que eu comecei a trabalhar mesmo em prol do povo de Quaraci, eu fui mais ficando despreocupada em relação aos pedidos à prefeita, né? Porque eu sabia ali e comecei a colocar na cabeça das pessoas que meu papel na Câmara estava sendo feito.
mas que eu também precisava fazer o meu papel no social, para hoje eu ser a vereadora mais bem votada novamente. Na verdade, eu nunca tive a ambição de ser a mais votada. Eu queria retornar à Câmara, só isso. Quando Maia e Mamigo entrou, eu fiquei um pouco preocupada. Falei, meu Deus, são 2 vereadores assim fortes. Eu aventurei minha campanha, na verdade, porque o outro grupo, não posso deixar de falar isso, porque o outro grupo não deixaram Maia e Mamigo entrar com medo disso, né? De perder a eleição. E eu, com todo o meu trabalho que fiz, arrisquei. Eu falei, ó, no meu grupo eles entram. E assim, muitas pessoas ficaram chateadas, porque eu deixei os 2 entrar no meu grupo. Mas eu falei assim, não, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. E graças a Deus, foi uma coisa assim que eu pedi a Deus todos os dias. Vamos fazer os 4, pra gente mostrar a todos que nós vamos ser vencedor. Fez os 4 no grupo, mas a gente lembra aqui, Rodrigo, que os 5 mais votados tá justamente do seu grupo político. No geral, né? São 12h55, rapidamente para a vereadora Rúbia, tendo sido a mais votada. Rúbia hoje sonha com uma possível presidência da Câmara ou está aberta a composições? Essa pergunta é... Que pergunta difícil, Rodrigo. Não, na verdade, assim, antes, né, era o vereador mais bem votado seria o presidente da Câmara. Hoje não existe mais isso. Então, assim, lá fora no domingo, todas as pessoas começaram a gritar, presidente, você vai ser a presidente da Câmara. E eu, assim, tentando explicar às pessoas que não era dessa forma. Eu abri mão a eleição passada para Rosival. Agora, no segundo biênio, eu dei meu voto a Maia e não me arrependo, né? Daria novamente se precisasse. Então, eu gostaria de falar aos demais vereadores que dessa vez eu não abro mão, Rodrigo. Dessa vez eu vou ser candidata, entendeu? Eu acho assim que já abri mão para um, abri mão para outro, não me arrependo de nenhum dos 2, mas dessa vez eu sou candidata e vou correr para ser a presidente da Câmara, que assim é o meu eleitorado que pede isso, entendeu? Eu acho que eu já adquiri experiência. Eu tinha certeza que na eleição passada eu não tinha essa experiência. Hoje eu tenho. E com a ajuda dos demais, eu sei que eles vão me ajudar. Ok, para Maia, 2 perguntas em uma. Primeiro, eu fiz para a vereadora e agora, por que Jadson? E sobre presidência de Câmara também. Maia é atual presidente, não existe reeleição de presidente, porém, num novo mandato, você pode ser candidato novamente. Como é que fica essas 2 situações? Respondendo por que Jadson. Jadson porque ele me encheu de expectativas. Ele sempre me procurou para conversar. Existiu uma discussão a respeito do vice. Rúbia foi uma das pessoas que, inclusive, sempre incentivava que numa composição, você vindo, você topava ser vice. Eu disse, de Jadson, eu topava. É porque eu tive convite para ser vice de outras chapas. Eu tive convite, N convites. Pessoas vieram, eu disse, não quero. É uma questão minha. E com isso, o que é que eu fiz? Eu sei que eu fui prejudicado. Porque demorei muito para tomar as decisões desse grupo que a gente estava ir para Jadson. Mas eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer também ao grupo de Jadson, Gima, que abraçaram também a minha campanha. Me ajudaram bastante. Entenderam que eu seria importante junto com eles e em momento algum rechaçaram. Pelo contrário, me incentivaram, partiram juntos comigo. Eu sempre ajudo, eu não atrapalho. A respeito da presidência da Câmara, eu nunca tive interesse de ser presidente durante toda essa trajetória minha na Câmara. No primeiro biênio dessa legislatura, desse mandato que nós estamos, eu seria candidato num acordo de mesa onde Quaraci sabe o que houve. Os 2 irmãos da prefeita votaram contra mim quando eu fui buscar mais 2 votos da oposição, que foi Mamigo e Lessa. Essa questão da eleição da Câmara, eu estou à vontade. O nome que for melhor para o grupo, eu estou aí. Se for Rúbia, se for Mamigo, se for Galo, se for
Tiago, Neto, não tenho nenhuma dificuldade. Se entenderem que eu devo ir para uma composição, eu só vou em composição. Eu só fui candidato agora porque houve uma composição com Rúbia, com Neto, o próprio amigo. Eu nunca peitei nada, não gosto disso, para mim é feio, não aceito. Então, se existir uma composição e acharem que eu deva ser candidato, tudo bem. Fora disso, quem o grupo apoiar, eu estou junto. Eu sou o grupo. O que nós temos que fazer é ganhar também a eleição da mesa diretora para 2017. Ok, né? A gente lembra que daremos continuidade à Rota das Eleições amanhã com mais 2 convidados, né? Mamigo e Tiago. Depois de amanhã teremos já confirmado já o Roberto Brito, mas o nome a ser confirmado. Mas a gente quer aqui agradecer a Maia e a Rúbia por estar conosco aqui nesse exato instante. Maia, você tem 30 segundos para as considerações finais. Eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade, a minha família, aos amigos. Eu nem vou chamar de cabos eleitorais, mas aquelas pessoas que, enquanto eu estava querendo cansar, ele dizia, levanta, acorda, e aí vinha pra cima. Eu já tô, depois que a gente passa dos 50, Rúbia, pesa um pouquinho. Mas o povo vinha, os amigos, os telefones, as mensagens. A minha família foi importantíssima também, minha esposa, mesmo não querendo ir para a linha de frente, mas sempre estava ali. O João que você fala, querendo até fazer meu discurso, botando em minha cabeça o que é que eu tinha que falar. Então, eu quero dizer da minha satisfação, da minha mãe, já idosa ali em Tamutinga, recebendo as pessoas, Edna, minha irmã. Eu não posso citar todos os nomes, me desculpem, mas eu vou citar aqui um nome que vocês entendam, por favor. O nome de um cara que faltou na minha campanha. Foi Jovilso. Jovilso faltou em minha campanha. Essa família, eu também devo muito, me ajudaram bastante. E em vida, eu agradeço a Tião, que no momento certo, disse inclusive a própria prefeita, prefeita, eu estou com Maia no lugar que ele estiver. Muito obrigado. Vereadora Rúbia, 30 segundos. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, né, em geral, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Agradecer a todos os meus amigos, a minha equipe, agradecer a Gima e a toda a coligação, agradecer os advogados também que nos ajudaram muito, muito, muito mesmo. Dizer às 726 pessoas que depositaram esse voto em mim, meu muito obrigado a todos. Fica aqui a minha grande satisfação, a minha felicidade em retornar à Câmara e dizer ao povo quaraciense, se Rúbia trabalhou sozinha, irá trabalhar muito mais com o nosso prefeito Jadson Albano. Muito obrigada a você, Joabes, Rodrigo Leite, por essa oportunidade. Tenho certeza que mais virão. Muito obrigada, Quaraci. Um abraço. 5 segundos. Boa tarde, Quaraci. Ok, né? A gente encerra assim mais uma edição da Rota das Eleições e retornaremos amanhã a partir das 12 horas com Mamigo e Tiago. Ótima tarde.